Professor, vou gravar um videozinho aqui, até para corroborar com o que eu te falei aí no áudio. Bom, então eu mandei isso tudo aqui para você, né? O que eu fiz? Eu salvei aqui o resultado do Alpha de Cromba que eu achei do conhecimento financeiro, né? Bom, a gente já tinha conversado sobre isso e eu salvei lá, né? Tá um Alpha de Cromba de 2,23, mas, bom, enfim, a gente já tinha conversado sobre isso. E também o alfa de Cromba com um item excluído, que era um item que não ficava, fazia com que o alfa não ficasse tão bom. Eu excluí, então a gente chegou num alfa de 0,63. Tá? Eu mandei só para ter mais informações. Esses dois aqui, tá? Base de alunos, olha lá, ó, conversador, frio, crítico, é a base de dados lá original. Quando a gente colheu os dados dos alunos, eu fiquei com essa planilha. E aí a gente começou a tratar os dados, né? E aí dentro da pesquisa também a gente teve um segundo questionário que a gente pesquisava sobre dados sociodemográficos, né? Sexo, idade, curso, alguns dados sobre conhecimento financeiro, mas assim, a percepção dele de conhecimento financeiro passado pelos pais, né? E dentro desse questionário, algumas perguntas específicas com relação ao conhecimento financeiro, que faz parte do questionário da Luzard. Por exemplo, essa questão aqui de itens dobrem o preço é uma questão de juros para saber se eles entendem sobre o assunto. Então aqui a gente tem 6 questões, depois eu vou te mandar especificamente quais são essas 6 questões. Então a gente tem o segundo questionário que fala sobre dados sociodemográficos e conhecimento financeiro e algumas percepções, tá? E eles dois, né, esses dois questionários ou essas duas bases de dados aqui estão dentro desses questionários aqui, dados combinados, dados alterando e resposta de matrículas. E o que então são esses aqui? Eu fui salvando, fazendo várias bases de dados e esse daqui, ó, dados combinados de matrículas, o que eu tenho? Eu tenho aqui os fatores de personalidade, não os fatores, né? As respostas, as opções que a gente tem do questionário, né? Que eles vão perguntando sobre para o aluno se ele se considera conversador comunicativo e várias outras situações, né? E aí eu tenho nessa planilha a partir do aqui também, ó, sexo, idade. Então na mesma planilha eu tenho todos esses dados e aqui também é a mesma coisa lá. Então é uma planilha que tem as duas informações. Bom, em contrapartida eu tenho aqui respostas e matrículas corretas. O que tem nessa apostila? Perceba que a gente não tem mais aquelas questões aqui dos fatores de personalidade separados, se ele considera comunicativo, conversador e tal. O que eu já tenho aqui na frente? Eu já tenho aqui o cálculo feito, que eu já fiz, né? Do score dele de extroversão, por exemplo. E baseado no que eu fiz isso? Pesquisas mostram, né, com relação a como faz isso, como que, principalmente com relação a esse questionário. E aí esse documento aqui, o BFI, me mostra como que eu faço esse cálculo. E aí eu somei aqueles que se correlacionam e, enfim, fiz o análise de score dele e a gente já tem, por exemplo, esse primeiro aqui, aluno, número 2, ele tem uma extroversão de 3,9 e ele é neurótico em 2,5, né? Bom, então essa planilha eu já tenho tudo, ok? Essa planilha, então, é a planilha que seria talvez a mais importante para mim para fazer os resultados finais, porque eu quero comparar e fazer essa correlação entre os fatores de personalidade e o conhecimento financeiro. É o conhecimento financeiro que eu preciso, então, fazer algum resultado, descobrir esse score dele aqui, né? Porque os alunos respondem mal, mas aí eu preciso correlacionar com eles. Então essa parte aqui dos fatores de personalidade, os 5 grandes fatores, que é o Big Five que eu estou usando, aqui nessa planilha já está pronto. E eu tenho uma planilha também, que eu estou mexendo nela, mas eu estou mexendo no SPSS, né? Que eu coloquei alterando, porque algumas respostas aqui, por exemplo, deixa eu ver se é essa. Bom, aqui essa. Olha lá, eu coloquei uma nova opção lá dentro do SPSS para binomiar essa resposta do aluno. Por quê? Como ele tem como acertar e errar só a questão,
não tem por que eu classificar ela de 0 a 6, né? Porque é uma questão certa só e todas as outras não estão certas. Aí eu mudei, então eu coloquei nova variável. Todas as que têm relação com o conhecimento financeiro, eu incluí uma nova variável, justamente para binomiar ela, para certo é 1 e 0 é errado. Tá? Então a gente tem um resultado aqui já, todas essas questões que falam sobre o conhecimento financeiro, eu tenho 1 para certo e 0 para errado. Então eu fui fazendo isso. Então quando você me perguntou sobre a base de final de alunos e base final de alunos Unifei aqui, ela está dentro aqui dessas outras planilhas, ok?